Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Tainá e eu tô aqui para contar um pouquinho da minha experiência na pós-graduação, né? E o vídeo de hoje é para falar em específico de como foi a minha qualificação, como eu me preparei antes, como foi, né, no dia da qualificação, durante ali, né, na banca, e contar também um pouquinho de como foi depois. Eu sou uma aluna de mestrado e essa ideia, na verdade, surgiu de uma querida professora minha, né, que me convidou para apresentar para os alunos dela, contar um pouquinho da experiência e acabei montando uma apresentação e achei que seria legal falar um pouco. Provavelmente a gente ainda vai ter mais vídeos para falar da qualificação e não só dando dicas e conselhos, mas também contando um pouquinho das experiências, né. Provavelmente eu vou trazer outras pessoas para bater um papo aqui e contar as coisas boas, as ruins, as engraçadas, né. E vamos lá então. Começando com antes, fiz aqui uma listinha, mas vocês vão perceber que tá bem desorganizada a ordem dos números, né, mas não se apeguem a detalhes. Então, antes da qualificação, uma coisa que eu já vinha tratando bastante era a respeito dos meus sentimentos, e aí você pode dizer: "Nossa, mas que coisa cafona, uma qualificação a pessoa começa falando de sentimentos". Eu vou explicar. Não só eu, como muitos estudantes de pós-graduação sentem um certo medo, né, de estar ali na frente da banca apresentando seu trabalho. E fica aquela ansiedade, aquela insegurança, e e fica aquele realmente o medo, né. Eu pelo menos não senti um medo, assim, tão grande, mas eu ficava: "Nossa, como é que vai ser? Será que vai dar tudo certo? Será que, eu vou ter trabalho suficiente para conseguir?". E e aí para lidar, né, com esse emocional, diria que não só na qualificação, tá, o mestrado inteiro, mas foi chegando a qualificação, eu comecei a fazer bastante meditação, conversar com alguns amigos, né, voltei a tomar calmante, tinha parado, mas voltei. Eu já passo por psicólogo, né, uma coisa assim que não tenho nenhuma vergonha em falar. Acho que principalmente depois que eu participei de uma aula no doutorado, não sei, não lembro agora se foi no doutorado ou se foi no mestrado, que um professor tinha perguntado, "Quantos de vocês aqui passam por psicólogo, psicanalista, psiquiatra, tomam antidepressivo?" E 90% dos alunos da turma falaram que sim, então, eh, tá aí inserido na pós-graduação todos esses sentimentos e todas essas questões, então, diria que é muito dessa autossabotagem, sabe. Eu conheço algumas pessoas que vão adiando a qualificação, porque acham que o trabalho não tá bom, fica inseguro, não sente confiança em si mesmo, mesmo o orientador dizendo, sabe: "Não, cara, o trabalho tá bom, vamos embora com o que tem". E você fica: "Ah, não, ai, vamos esperar um pouco mais". Eu falo porque foi meu caso, tá. Antes também, eu tinha treinado com alguns amigos, né, inclusive foi um dos conselhos que eu recebi quando eu estava cursando as disciplinas obrigatórias dessa professora, né, que deu essa sugestão de falar da qualificação. E ela falou, né, que quando ela estava estudando, ela tinha um grupo de amigos dela e ela ensaiou com eles. E foi algo que eu já tinha feito antes, chamei alguns colegas que também faziam pós e ensaiei, e e participei de algumas oficinas, né, no meu programa de pós. Algumas disciplinas tinham oficinas de projeto de pesquisa, então acabou servindo ali como espécie de treino também, né, para articular melhor as ideias e receber dicas dos professores, né, do que poderia ser perguntado ou que dava para melhorar. E uma coisa também que eu considero que ajuda muito é ir para congressos. Nossa, eu
sou um pouco suspeita para falar, porque eu gosto de um congresso, e você vê outras pessoas apresentando, e você mesmo submeter, né, o seu projeto. Inclusive, tem uma amiga, Lara, né, que antes mesmo de terminar as disciplinas obrigatórias, ela tinha sido aprovada para congresso. Então, e ela apresentou, né, e acho isso bem importante para servir de treino. O processo de escolher a banca, por incrível que pareça, foi muito simples no meu caso, né? Eu não sabia quem chamar, de verdade, assim, né? No meu programa a gente chama uma pessoa interna e uma externa. A pessoa interna eu já sabia quem seria, né? Uma professora muito querida. E a externa eu pedi para o meu orientador. De olha, socorro, eu não sei quem chamar. E aí ele deu lá o nome de uma pesquisadora. E foi isso, assim, foi bem tranquilo essa escolha. E além de assistir congressos, assistir outras bancas. Eu acho que você perde muito, cara, se você for qualificar sem ter assistido outras bancas. Mesmo que você não tenha muito tempo, tenta assistir uma ou duas, sabe? Porque você vê como é a dinâmica, o procedimento, né? O que a banca vai perguntar e o que vai ser cobrado. Inclusive, essa era uma das minhas maiores preocupações, porque eu tinha assistido, eu já tinha assistido bancas, né, de outras linhas de pesquisa, de outros temas, mas eu não conseguia assistir banca de ninguém que era da minha linha de pesquisa e que estudasse o mesmo método que o meu, né? Que no caso eu trabalho com experimentos. E eu ficava assim, meu Deus, cara, eu quero muito assistir uma banca, eu quero ver como é que é a apresentação, como que o aluno estrutura e coisa e tal. Eu sei que parece meio besta, assim, falando, né? Mas eu ficava muito, muito assim, sabe? Tipo, por que esses alunos não divulgam o link? E aí eu e os meus amigos, a gente meio que entraram, assim, comigo, que são da mesma linha, né? A gente combinou de quando fosse a nossa vez, divulgar, né? Pedir para a secretaria disparar o link para quem quisesse assistir. Por sorte, se é que dá para dizer sorte, o pessoal que entrou comigo qualificou na minha frente. Eu confesso que eu enrolei muito, né? Então deu tempo de ver meus amigos qualificando e aí eu fiquei mais tranquila. Com base na qualificação deles, né? Eu pensei, bom, estão usando o mesmo método que o meu, é a mesma linha de pesquisa, alguns tinham até o mesmo orientador, então me deu um pouco mais de confiança para já ir pensando mais ou menos como que seria essa qualificação. E aí o dia foi chegando, né, dessa bendita dessa qualificação. E aí não tinha nem data marcada, né, porque tem que passar pelo colegiado da pós, a aprovação, né, mas eu já tinha o material para apresentar para a banca, né, o texto no caso, e aí eu já fiz a apresentação em PowerPoint. 1 mês e meio antes, eu acho, já estava pronto e foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi chegando perto, cara, eu não conseguia. Eu levei muito tempo preparando essa apresentação, cara. Acho que eu fiquei 3 ou 4 horas montando. E aí eu fiquei tirando print da tela do SPSS, que é o software que eu uso. Depois eu vi que nem devia ter tirado print, eu devia ter organizado as tabelas de outro jeito. Enfim, história para outro momento. E aí, uma semana antes, eu relaxei, cara, sabe? Apesar de já ter mandado para a banca antes, o trabalho eu continuava mexendo no texto, até porque eu tinha submetido para um congresso, eu tinha recebido feedback de alguns revisores, então, para adiantar para o meu lado, eu já fui vendo essas questões, né? Mas, uma semana antes, eu já não aguentava mais mexer naquele texto. Verdade seja dita, sabe? Já tinha lido de cima para baixo, de baixo para cima, tinha montado a apresentação,
tinha gravado para um outro congresso que eu tinha sido aprovada, que precisava gravar vídeo, então já estava farta. Então, relaxei. E aí no dia, né? Eu acordei, me arrumei, minha mãe me ajudou, né? Fez a maquiagem e tudo mais. Convidei alguns amigos, né? Não todos, acabei que na hora fiquei um pouco assim, mas teve alguns grupos, né, de amigos que eu mandei o link. E aí eu fiz um glossário da minha apresentação. O que foi esse glossário? Eu sentei e comecei a rever alguns pontos da minha pesquisa. Na verdade, foi realmente pensando assim nos meus amigos, mas ajudou para sintetizar assim algumas ideias, né? Porque durante a apresentação ali da qualificação, você vai usar termos técnicos e vai ter coisas que você não vai explicar exatamente o que que é, né? Porque entende-se que você já sabe o que que é e a banca também já sabe. E eu tinha amigos que são de fora da academia, não entendem muito desse universo científico e estiveram lá simplesmente para poder me apoiar, né? Para estar junto, para dar aquela força. E aí eu fiz esse glossário, onde eu expliquei o que que era uma dissertação, o que que era uma qualificação, o que que era o meu estudo, quais eram as variáveis, o que era uma variável dependente, independente, o que era hipótese, o que era introdução, o que era método. E, de novo, né, parece uma coisa bestinha assim, mas eu fiz no Canva mesmo, foi tranquilo nessa parte, mas eu comecei a pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, quando eu fui explicar com as minhas próprias palavras tudo, tá? O que era uma teoria, qual era a teoria do meu trabalho, e sei, assim, ficou mais claro, parece, sabe? Ter feito isso um pouco antes da apresentação, algumas horas antes. E aí, quando foi chegando o momento, comecei a ouvir umas músicas, assim, não tinha muito o que fazer, né? E aí eu pensei muito numa frase que eu vi no Instagram da Fernanda, né, do Pesquisa na Prática, que era assim: se você quer só elogios pro seu trabalho, entregue ele para sua mãe, para seu pai, para seus avós, o que for, né? Porque o trabalho da banca é justamente buscar falhas ou coisas que precisam, podem ser corrigidas, né? Acho até que é um desserviço quando você vai para uma banca onde todo mundo só te elogia. Me dá a impressão até que a pessoa não leu o meu texto. E aí algumas coisas também, né, que eu fui pensando ali, na hora que eu fui apresentar, eu comecei a me deu umas travadas. Acho que eu travei umas 3 vezes. E foi porque, como eu tinha convidado muita gente, né? Convidei meus amigos. Eu acho que eles começaram a entrar na sala em vários horários, assim, né? E toda vez que alguém entrava, vinha tipo um barulhinho de sino. Cara, aquilo me desconcentrou de um jeito. Aí vinha o barulho do sino, eu no meio de um raciocínio, e meu raciocínio é lento, né? Assim, eu sou o tipo de pessoa que, se eu estiver lendo um artigo e alguém me chamar para conversar alguma coisa comigo, dependendo do artigo e de onde eu estiver, eu vou ter que reiniciar a leitura, porque eu perco o fio ali, né? Tipo um amigo meu, Wellington, que ele fala, perco a linha e tem que começar de novo. E aí eu travei. Teve em 3 momentos. O barulhinho veio e aí eu parei ali, fiquei uns segundos. E aí eu pensei nisso, a banca já leu meu trabalho. E é algo que eu digo assim, né, pra quem vai qualificar é pensar. Eles já leram, cara. Se tua apresentação vai ser uma merda, ou se ela vai ser boa, a gente espera que seja boa, né, mas no meu caso ali eu travei, eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Aí, não, pera, já leram. Segue em frente, vambora. Ali é só uma sintetizada nas ideias, né, dá aquela refrescadinha na memória e bola pra frente. Acho que um conselho também é anotar tudo o que eles estão dizendo. E aí, nesse caso, é algo que eu já faço naturalmente, né? Quando a pessoa tá falando, eu gosto de anotar o que ela tá dizendo. Me ajuda a me concentrar melhor, eu faço isso
em reunião de orientação, até nas disciplinas, né, o professor tá explicando. Então, foi o tempo todo assim, a banca falando e eu anotando. Claro que no ambiente online também dá para pedir gravação, né, que é uma vantagem, né. Eu particularmente não quis. Fiquei: "Porra, mano, já é difícil ter que ouvir as minhas merdas na hora que eu tô falando, imagina ter que rever". Mas brincadeiras à parte, assim, se você se sente bem, né, peça a gravação. Responda aquilo que você sabe, e foi o que eu tentei fazer, responder aquilo que eu sabia. O que eu não sei, eu vou, dizer: "Olha, eu não pensei sobre isso", ou eu ainda é realmente uma questão a considerar, né, o problema é quando você responde alguma coisa achando que sabe, mas tá errado, né. Mas é isso, assim, sabe, eu acho que às vezes a pessoa fica muito naquela neura de que: "Ai meu Deus, tudo que a banca falar, eu preciso ter uma resposta na ponta da língua naquele exato minuto". E eu vi que não é bem assim, né, eu já tinha percebido isso de outras bancas de qualificação, e ficou mais claro ainda na minha, né. Não precisava ter tudo ali na ponta da língua naquele momento. Tem coisas que eram realmente só pra reflexão, né, pra pensar depois. Hã, outra coisa também, você não precisa concordar com tudo que a banca te diz, mas obviamente seja humilde e seja educado, né. E tinha alguns pontos, assim, que a banca falou que obviamente me ajudou muito, algumas coisas que eu realmente preciso melhorar, escrever melhor, mas tinham outras que eu não concordava tanto, mas, mas era até a forma como eu escrevi, sabe. Às vezes você tem a ideia, assim, na sua cabeça, só que a forma como você escreveu não tá tão boa, e gerou dúvida, né, na outra pessoa que leu, a ponto dela questionar o que que você fez, né, então, hum, acho que é isso, assim, né. Antes eu tinha uma visão muito de que: "Minha nossa, tudo o que a banca falar, eu tenho que acatar". E não, até teve uma hora que eu não lembro agora quem, né, da banca, uma das professoras, ela falou: "Ah, depois você vê isso aí com seu orientador, vocês vê aí o que que é melhor". Então foi bem tranquilo. Tenha segurança sobre as informações que você está transmitindo, e aí, é aquele momento em que você tem que lembrar tem que lembrar de uma coisa: ninguém conhece o seu trabalho melhor do que você. Talvez o seu orientador conheça, né. No meu caso, eu acho que o meu orientador sabe mais do meu trabalho do que eu, mas é porque ele tem muita facilidade em ler, muito mais facilidade do que eu de ler os artigos, de entender o raciocínio das coisas, ele é muito, tipo, nossa, ele é brilhante, ele tem um monte de ideias, assim, às vezes eu tô ali 2 semanas tentando entender uma coisa, ele em 2 minutos, pá, ele saca, então, mas no geral, você sabe mais da sua pesquisa do que os demais. E eu ouvi isso da banca, também não me lembro agora qual das professoras falou, né, que disse: "Olha, por mais que eu conheça desse tema, é você que é especialista nisso, né, você que domina esse tema. Pelo menos esse é o objetivo, né, se você vai terminar um mestrado, um doutorado, você tem que se espera, né, que no final você domine aquilo, né". E e foi muito legal ter ouvido isso também, né, uma coisa que eu já pensava. E uma coisa também, assim, de curiosidade, assim, né, tinha eu tinha um certo receio de apresentar meu projeto, porque eu sentia que eu não tinha um domínio, assim, no tema. E não vou dizer que eu domino tudo, tá, mas eu acho que por conta dos ensaios que eu fiz, de já ter apresentado em congresso, me deu essa segurança, sabe. Então algumas coisas pertinentes ao meu tema, modéstia à parte, eu penso que eu expliquei bem até, né. Se me pedir pra falar
que é boca a boca online, assimetria de avaliações, viés de negatividade. Bom, garanto que eu vou saber explicar melhor do que há 6 meses atrás. Pelo menos isso, né? E se você não tem certeza, se você não tem certeza sobre as ideias que a banca está te dando, diga que vai refletir. E é justamente isso, né? Ali na qualificação estão sendo discutido ideias, né? Coisas que você pode vir a fazer. E na hora, assim, teve um momento, né, que eu pensei, putz, será que eu tenho que responder agora? Mas não dá pra eu bater o martelo, eu preciso primeiro ver com o meu orientador, né? Se a gente vai fazer isso ou não. E aí até me tranquilizaram, né? Falaram, não, aqui são só ideias. Depois vocês sentam, se reúnem e vê melhor o que vai fazer. E aí depois, descansar. Cara, assim, quando acabou a banca, eu ainda tava com muita energia, assim, sabe? Eu tava muito acelerada. E aí eu fui conversar com a minha mãe. Tava minha mãe, tava meu irmão, tava o Gabrielzinho, né? E, enfim, minha família tava assistindo. E aí a gente começou a discutir. Minha mãe falou como é que foi a apresentação, o que ela achou, né, do ponto de vista dela. Então foi bem legal. Mas depois, assim, que eu fui desaquecendo, né? Cara, eu dormi e só queria acordar no dia seguinte. Não queria mais ver ninguém. E fiquei alguns dias assim. Acho que é um momento em que você precisa mesmo desligar ali sua mente, que ela tava nesse ponto assim de tá trabalhando ali no máximo, sabe? Aquele nervoso, junto à ansiedade. Mas, nossa, que bom, fui aprovada, fiquei muito feliz de ter visto alguns amigos ali presentes, né? Enfim. E aí, depois que eu me recuperei do baque, fui rever as minhas anotações, né? Aquilo que eu falei, né? Que eu fui anotando tudo que eles foram falando. E eu anotei acho umas 4 páginas assim de coisa. E aí eu comecei a separar essas coisas que eu tinha anotado, né? Eu separei em fácil, médio e difícil. Que era uma coisa que eu já tinha feito nesse outro congresso que eu fui aprovada, né? Que tinha vindo já tinha vindo o feedback dos revisores que aprovaram. E eu fiz essa mesma divisão. E aí eu comecei a ver o que era fácil, que era aquilo que precisava ser reforçado, ou melhor justificado, melhor explicado, e eu já sabia como fazer. E aí um exemplo eram as minhas escalas, porque eu não tinha colocado o nome dos autores de quem eu adaptei as escalas, né? Isso é uma coisa que eu sabia que eu devia ter feito e acabei não fazendo, cara. Não sei porque que eu não fiz. Sei lá, esqueci. Aí quando eu lembrava eu ficava, deixa quieto. Mas, enfim. O médio, né, é aquilo que precisa ser melhor reforçado, justificado, explicado. E ou eu não sei fazer, ou eu ainda tenho dúvidas. O que significa que eu vou ter que estudar um pouquinho, né? Vou ter que estudar um pouco mais sobre essas questões antes de poder mexer mesmo naquilo. E pra mim, difícil é tudo que envolve dados. Sou muito chorona com relação a isso. O meu professor de estatística toda semana me fala: você é chorona, você sabe fazer as coisas, mas fica aí chorando. Que é verdade, viu, gente? Eu já. Nossa, teve uma vez que eu tava analisando um pré-teste, levei 2 semanas, travei. E aí tive que pedir ajuda, e engraçado, né? Quando eu fui pedir ajuda, o cara fez exatamente aquilo que eu já tinha em mente que era pra fazer. Insegurança, né? Enfim. E aí, com base nisso, algumas coisas eu já fui meio que mexendo, né? Por exemplo, ali, o que era fácil, eu já sabia, já fui colocando. Alguns parágrafos que pediram para mudar de lugar, né, no texto. Algumas eu nem fiz, mas eu já deixei anotado na folhinha como que eu vou fazer, né? Ou aonde eu vou buscar a informação. E depois eu acabei me reunindo com o meu orientador para os próximos passos. E aí, essa reunião acho que foi umas
2 semanas depois da qualificação. Eu já tinha, né, separado isso, já tinha mexido em algumas coisas, né, no texto, mas foi bom não ter me reunido imediatamente com o meu orientador, porque eu acho que deu tempo, assim, de eu descansar, de, de reler as anotações, de sintetizar algumas ideias. E é isso, assim, né? Eu ainda tô nesse depois, né? Ainda não defendi, ainda tem, ainda tem coisinhas para fazer. E no geral, assim, né? A minha qualificação durou ali umas 2 horas. Acho que é a média das qualificações que eu vi. E isso me assustava um pouco, sabe? Eu ficava, nossa, cara, eu vou ficar 2 horas respondendo, vai parecer um interrogatório que eu vou ter que ficar falando ali. Mas foi tranquilo, cara. Pelo menos no meu caso, eu mais ouvi do que falei. Então, fiquei foi anotando, anotando. Passou rápido, quando eu vi já tinha acabado. Pensar que, assim, para qualificação, você não precisa ter um projeto finalizado. Até porque a qualificação é justamente para te mostrar se você está no caminho certo, né? Então, às vezes você fica, nossa, mas será que o que eu estou fazendo com a pesquisa tá bom? Será que tá pronto para qualificar? E se isso estiver errado? Meu, se o seu orientador te deu o aval, você tem que pensar o seguinte: é, ninguém tá esperando um trabalho perfeito, né? Não se espera isso nem na defesa. Claro, se espera-se um bom trabalho, né? Mas não a perfeição. E às vezes você tá ali perdida, sabe? E o que te falta é isso, é ir pra qualificação pra pegar o rumo, pra ter certeza de onde você tá pisando. Uma outra coisa também, né? Pensar assim, a qualificação é a introdução, o referencial e o método que você vai utilizar. Então, no início, né, parece um bicho enorme de 7 cabeças. E, e agora, assim, parando pra pensar, eu fico, nossa, até que não é todo esse bicho de 7 cabeças, não, né? Você não precisa ter dados coletados. No meu caso, eu acabei já indo com o experimento pronto, né? Mas, enfim, né? Não é uma coisa assim exatamente obrigatória. É bom você já ter alguns dados, né? Se você, ainda mais se você puder dar essa adiantada, porque se tiver alguma coisa errada, a qualificação já te pontua ali mesmo, né? Se precisar mudar alguma coisa. Então, eu coloquei essa frase. Eu não quero soar. Não sei se a palavra certa é prepotente, sim, mas é um ditado assim que eu vi, né? Que a banca raramente reprova uma qualificação. Aliás, uma defesa. O trabalho tem que estar nossa, tem que estar bem ruimzinho para reprovar, né? E não digo isso assim no sentido de te falar que, nossa, faz qualquer merda aí e empurra com a barriga que tá pronto, que tá feito. Não. Mas é no sentido de que só pra te incentivar, né? De que realmente não se espera a perfeição. E eu podia ter qualificado antes, cara. Eu tenho noção de que eu podia, mas eu acabei perdendo prazo. E aí teve também outros problemas, né? Enfim. Mas dava pra ter qualificado. Eu ficava muito daquela coisa, ai, não tá bom. Ai, vão me reprovar. Ai, eu tô com medo. Ai, que não sei o quê. E não era pra tanto, né? Mas, claro, tem também uma questão, né? De se você vai com um trabalho bem feito, né? No sentido de que o máximo que der pra você caprichar ali vai te poupar tempo, né? Digo assim, o que a qualificação, no que a banca te fala na qualificação é aquilo que você meio que vai seguir, né? Ou não, obviamente, mas está ali o direcionamento. E você vai fazer aquilo para defesa. Se você tem um bom projeto, ok, eles vão colocar as contribuições, as sugestões de melhorias e tal, mas você não vai ter
tanto problema assim pra defesa, né? Agora, se você não tem um projeto tão bom assim e talvez ele tenha que ser reestruturado, aí é mais trabalho, né? Mais coisa que você vai ter que fazer pra defesa. No meu caso, eu penso que a gente tá no caminho certo, né? Não precisa mudar as variáveis. Inclusive, na reunião de orientação, meu orientador, a gente ficou discutindo, né, as ideias para o experimento 2 e 3, então não precisa mexer, né, naquele primeiro experimento. Então, é uma coisa que eu estava preocupada, né, de ter que refazer, ou enfim. E por último, né, mas não menos importante, eu vou tirar aqui as exceções, tá? Eu sei que nem todo professor tem o tato de falar, e a gente sabe que tem uma diferença entre crítica construtiva e destrutiva, mas no geral, tá? Tirando o povo tóxico, a banca, ela não tá ali para atacar você, ser humaninho, né? Como indivíduo, e ela não tá ali para ficar atacando o seu trabalho, sabe? No sentido como se ela estivesse batendo e você tentando proteger. Talvez um pouquinho, mas no geral, né? A banca tá ali buscando contribuir para que você faça um bom trabalho. E é isso. Então eles vão te dar dicas, sugestões, vão fazer alguns questionamentos, talvez algumas coisas que você precisa refletir, algumas ideias que talvez você precise mudar. Às vezes até uma coisa que, como foi meu caso, né? Teve coisas ali que eu não expliquei muito bem no texto. Então, tudo isso é realmente ajudar no direcionamento do trabalho, né? Às vezes, por exemplo, você está em dúvida de qual método você vai usar. Você fez um monte de coisa, decidiu ali o método com o orientador, né? Mas às vezes até o orientador está em dúvida entre um método ou outro, um paradigma ou outro, sei lá. Vai pra qualificação, cara. Vai pegar esse direcionamento. E, e eles estão ali também para isso, né? Para pontuar as falhas que a gente não viu, para a gente poder fazer uma boa dissertação, uma boa tese. Você que está na iniciação científica, né? Fazer um, um bom paper, né? Um bom trabalho. Quem sabe até publicar, né? Numa revista científica. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, assim, né? Essa foi um pouco da minha experiência pessoal. E espero trazer em breve, né? Convidados e relatos. E se você quiser, deixa aí nos comentários como é que foi a sua qualificação, o que você fez antes, durante e depois, se você estava nervoso, que dicas e conselhos você deixa. E se você teve alguma experiência ruim também, né? De repente, algum membro da banca que foi grosseiro, que foi hostil, se você também quiser falar, fique à vontade, tá bom? É isso então, gente, e até a próxima.